Antes de mais, obrigada por este convite. Eu não sei se entretanto nos querem apresentar ou se avanço já. Sim, agradeço se podo facer unha pequena presentación. Ok. Como Rui, te- queres avançar ou falo eu? tenemos, Falas tenemos tu primeiro. Ok. sí, Pronto, desculpa, então, Diana, só un sim, minuto. Eu apresento-vos e vos despois tomades a palabra, ok? ok, combinado. Entón, teñan, para que vos situen quen sodes Sim, e demais. Gracias, obrigado, Diana. Eh, Entre las ponencias internacionales que teníamos hoy que abrió Paul Brotterdam, también tenemos colaboradores del proyecto que os comentaba, en el que es el contexto de esta charla, que es el proyecto Spongebus sobre esponjas hidrológicas. Tenemos con nosotros también otra intervención internacional, esta vez del grupo SPEA, del grupo de las Azores, liderado por Rui Botello, con la participación de Diana Fernández. Ellos os van a hablar un poco de su experiencia de restauración de turberas en las Azores. Entonces, sin más, Rui, Diana, la audiencia es vuestra. Muchas gracias por participar, nos sentimos muy honrados de contar con vuestra presencia y adelante. Muchas gracias. Obrigado. obrigada a nós. Antes de mais, pronto, efetivamente fui convidada de alguma forma a participar nesta apresentação pelo Rui, e a ideia será, nesta fase inicial, falar um bocadinho do trabalho que nós temos desenvolvido ao nível da capacitação técnica, porque é nessa medida que nós temos trabalhado mais nos Açores, ainda que aqui no Porto e à volta nas serras do Porto já temos tido alguns trabalhos também de recuperação de torfeiras, mas nos Açores está um trabalho bastante mais avançado. Eu, entretanto, ok. Portanto, a questão das torfeiras é um conceito que nós temos, que é bastante desconhecido, digamos, da população em geral, tal como ainda mais do que as galerias ripícolas e os rios e ribeiras, ou todos os conceitos associados aos rios e ribeiras. O objetivo desta apresentação será então passar um bocadinho desse trabalho que nós temos feito mais concreto, mais ao nível da reabilitação fluvial, mas em que vários desses princípios também podem ser aplicados na recuperação das torfeiras e têm sido já nos Açores e aqui à volta do Porto. Portanto, nós aqui em Portugal nós temos o nosso domínio hídrico é essencialmente privado, ainda que as águas sejam públicas, e daí esta necessidade de nós constantemente precisarmos de desenvolver estratégias para conseguir envolver a população, envolver políticos, envolver técnicos e alinhá-los naquilo que são a nossa atividade e os nossos objetivos de recuperação e reabilitação fluvial. Existem vários desafios, como toda a gente provavelmente já teve que lidar, que é a questão do reduzido conhecimento, a desmotivação, as opiniões radicais e conflitos prévios, a rotatividade, por exemplo, dos técnicos ao nível das autoridades, ou seja, o facto de trabalharmos com determinados técnicos numa determinada entidade, havendo essa rotatividade, depois gera-se aqui um reset daquele trabalho todo que foi feito ao nível da passagem de conhecimentos e ao nível do envolvimento. Portanto, há também este grande desafio. Depois também a tendência para desenvolver ações pontuais, ou seja, a visão a curto prazo, em vez de estarem interligados numa estratégia global, a nível, por exemplo, a nível municipal, entre outros. E por isso gera-se aqui uma necessidade de desenvolver uma comunidade dos rios, uma comunidade à luz dos vários princípios que estamos a falar da cooperação, da visão conjunta, mas tendo em conta que vários fatores que são específicos de cada lugar, são específicos de cada comunidade. E aí a necessidade de nos irmos adaptando, e isso é essencial para conseguirmos trabalhar com os diferentes públicos, os diferentes municípios, os diferentes contextos que nos vão aparecendo.
Eu estou integrada numa equipa multidisciplinar em que temos trabalhado há mais de 10 anos no desenvolvimento de projetos de reabilitação de rios, em que estamos focados na aplicação da engenharia natural e ao longo dos quais, durante do desenvolvimento destes planos e projetos, nós aplicamos sempre processos de participação pública. Já temos resultados efetivos em vários municípios de Portugal continental e também nos Açores, e tentamos sempre trabalhar sempre nesta visão integrada. Ou seja, nós não recuperamos por si só, nós recuperamos e trabalhamos toda a comunidade e de forma a concretizar vários objetivos em simultâneo. E neste caso, a nível ambiental, temos a Diretiva Inundações, a Diretiva Aves e Habitats e a Diretiva Quadra Água, mas existem outros e que tentamos sempre que esses projetos e planos se enquadrem ou a partir deles consigamos efetivamente chegar aqui a vários objetivos em vários âmbitos. A questão dos projetos é só um dos passos intermédios de uma visão mais global ou estratégica daquilo que nós trabalhamos, mas é um passo essencial e é aquilo que, a partir do qual é o processo, a partir do qual nós conseguimos gerar várias dinâmicas, incluindo ao nível da participação pública. Com o desenvolvimento de vários produtos e que passo a explicar agora. Nós, ao longo de um projeto, temos sempre a fase do desenvolvimento, a fase de intervenção e a fase de gestão ou manutenção depois daquele espaço. E aqui, durante estas várias etapas do projeto, é aqui que nós tentamos gerar este sistema de participação em que partilhamos informações, tentamos envolver para conseguir envolver os atores locais para construir soluções conjuntas e eles próprios depois darem continuidade a esse processo, porque é essencial, que nós não vamos estar em todas as frentes, e ao mesmo tempo eles próprios potenciarem a replicação deste tipo de soluções. Porque exatamente adaptado, ou seja, adaptado às necessidades de cada contexto. Para isso, nós desenvolvemos várias iniciativas e várias ações e vários produtos que têm de ser devidamente adaptados a um público-alvo com métodos e técnicas específicas e e para isso nós temos uma metodologia própria para nos ajudar a identificar isso. Portanto, ao nível da etapa de uma gestão do projeto, nós temos várias fases, que temos a parte do envolvimento político, ou seja, onde nós trabalhamos diretamente com os políticos, para a angariação também dos projetos. Depois temos a fase de execução do projeto e do licenciamento, e aqui o projeto surge como um produto, certo? Mas também surge como um instrumento para formar esses técnicos superiores das autoridades locais e mesmo das autoridades regionais e centrais, que muitas vezes ainda há algum conhecimento mais específico que precisam de trabalhar. Depois temos a parte de arranque da empreitada. No arranque da intervenção em si, conseguimos trabalhar diretamente com os técnicos operacionais e com eles desenvolver as melhores soluções de engenharia natural e não só, e outras soluções baseadas na natureza para conseguirmos o sucesso dessa intervenção. Depois temos a parte também dos proprietários. Portanto, como eu dizia no início, em Portugal o domínio hídrico é privado, essencialmente privado, incluindo as presas, os açudes, presas, que têm títulos de utilização hereditários, portanto, que passam de geração para geração. Portanto, nós temos que os envolver necessariamente e aí, nessa fase, nós também desenvolvemos sessões públicas para os proprietários e utilizadores ribeirinhos para dar conhecimento daquilo que nós estamos a fazer e quais são os objetivos inerentes a esse processo. Para eles próprios também depois aceitarem e darem continuidade, como estava a dizer, ao nível da manutenção do espaço, porque eles, em solo rural, no nosso caso, eles são responsáveis pela gestão das linhas de água. Portanto, e é a partir daqui que nós conseguimos
convencê-los, digamos, a fazer diferente. Às vezes com sucesso, outras vezes não, mas isso é um processo. Depois temos a parte da comunicação dos resultados para a população em geral e a fase de gestão ativa de intervenção. Aqui nesta fase de gestão ativa é essencial nós envolvermos e fazermos eventos específicos para envolver as organizações e grupos locais, normalmente mais associados à comunidade jovem, mas não só, e que eles próprios vão exigir essa continuidade dos resultados. Para isso, depois também temos vários produtos associados, e dos quais eu depois vou só falar um bocadinho, mas entre esses produtos, para além da memória, para além do projeto em si, que ajuda neste processo, temos os manuais e folhetos, temos painéis informativos ao longo dos trilhos, ao longo dos rios, mas depois também temos laboratórios. Nós desenvolvemos neste momento temos mais de 20 laboratórios em Portugal e é com eles, é a partir desses laboratórios que nós desenvolvemos muitas das formações e ações de sensibilização. E depois também temos a criação de rede de recursos humanos especializados, ou seja, esta gestão ativa, que é a etapa 7, nós conseguimos criar uma rede de pessoas, técnicos superiores, técnicos operacionais e mesmo da população em geral, que eles próprios vão fiscalizar, vão ajudar a monitorizar este sistema ribeirinho. Portanto, passo aqui só umas fotografias do trabalho que tem sido feito, portanto, ao nível do envolvimento político, da sensibilização de técnicos superiores, a formação e capacitação técnica, e aqui são fotografias do trabalho que desenvolvemos nos Açores desde 2015 e que o Rui vai especificar agora a seguir. Mesma coisa, mas em Portugal continental, portanto, dos trabalhos que fazemos também na região centro e na região norte, essencialmente, mas já também temos alguns na região sul. Então, estes recursos humanos que eu falava há bocado, portanto, nós temos aqui a criação de rede de vigilantes dos rios, em que já trabalhamos com vários municípios e outras entidades públicas, como a Alipor, e na região centro, mais concretamente e mais recentemente, a APA, na bacia do Rio Ceira, a APA, Agência Portuguesa do Ambiente, em que formamos estas pessoas e eles próprios, então, ajudam neste processo de monitorização dos rios e passam a mensagem. Também fizemos uma formação de sapadores dos rios, que são aqueles que trabalham diretamente nas soluções e na limpeza dos terrenos, e neste caso foi no município de Terras do Douro. E aqui alguns exemplos também de formação de guardiões dos rios. Guardiões dos rios são elementos da população, normalmente que já são de alguma forma ativos e interessados nestas questões, e tê-los aqui conosco a trabalhar no envolvimento da população e são aqui fazem aqui a ponte com o resto da população, e já temos exemplos concretos de um destes guardiões, que está aqui numa fotografia, em que ele próprio, para além de ter permitido retirar a vinha de cima do rio, ele próprio convenceu outros proprietários a fazê-lo na sua região. Portanto, neste caso é um exemplo de sucesso e do qual nós nos orgulhamos. Todo o trabalho de envolvimento de proprietários ribeirinhos e população em geral que vamos tendo ao longo deste processo de implementação dos projetos, e de educação ambiental também, com a comunidade jovem e educativa. Estes são alguns dos produtos que nós já produzimos, quer ao nível de painéis, comunicação social, manuais e guias. E este é um caso de um laboratório Rios Mais, que nós chamamos de Laboratórios Rio Mais, no município de Águeda, em que, neste caso, são aplicadas as técnicas de engenharia natural para demonstração e, ao mesmo tempo,
não só demonstração, mas também monitorização do seu impacto enquanto plataforma de desenvolvimento de conhecimento. Portanto, isto aqui é um bocadinho desse trabalho que nós temos feito, ao nível da reabilitação fluvial, de um modo geral, mas que já estamos a começar, já demos alguns passos também nos Açores, onde também temos as trofeiras e vamos agora trabalhá-las no Sponge Boost. Mas também damos a dar os primeiros passos aqui em Portugal continental, nas trofeiras à volta do Porto, nas serras do Porto. Por isso passo agora, se calhar, então, a mensagem para o Rui, para falar um bocadinho mais sobre o exemplo dos Açores. Obrigado, Diana. Vou tentar, então, vamos ver como é que eu ponho Eu a vou partilhar só esta sair daqui. apresentação. Ok. Supostamente tinha que me Eu tenho aparecer. que. Sair primeiro. Sim. Ok. Espera aí. Ajuda-me aqui, Diana, talvez. Share, onde diz share, share. Não estou a encontrar, está a levantar a mão. Ao lado do. Tens a câmera, depois o microfone, não? Partilhar, já está. Ok, muito bem. Estiveste. Será que é a janela 4? Cá está. ¿Están a ver? Sí. Sí, estamos a ver. Bien. Buenos días a todos. Voy a hablar entonces un poquito del trabajo aquí en San Miguel, en Azores. Trabajo en la Macaronesia y me han dicho que quieren la presentación en portugués. Então, aqui vai. Bom dia a todos. O que vou-vos apresentar é um pouco o trabalho prático que faz 20 anos este ano que iniciamos na conservação de uma espécie, não era de habitats, o nosso objetivo inicial era trabalhar com o periolo, mas esta espécie bandeira transformou-se num símbolo da conservação a nível Açores e mesmo um símbolo a nível europeu, e que vou-vos falar um pouco do que é que cá andamos a fazer, e que um dos seus habitats é efetivamente o restauro de topeiras. E dizer também que, apesar de ter entrado um pouco mais tarde, casa do fuso horário, de diferença de 2 horas aqui para os Açores, apanhei a apresentação muito interessante do Javier, e dizer ao Javier que isto não é um raio verde. Nós, durante os primeiros anos, foi realmente um raio verde, mas há a possibilidade, aqui é um estímulo para mostrar que isto é possível. Pronto, uma apresentação muito rápida. Eu venho aqui em nome da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves. Somos uma ONG de ambiente que trabalha na conservação das aves e do seu habitat, e neste sentido desenvolvemos o projeto e somos o parceiro BirdLife para Portugal, e neste sentido começamos este trabalho aqui na Macaronésia. Vamos apresentar um trabalho em ilhas, é um pouco diferente do contexto continental, mas e vamos dedicar-nos aqui à ilha de São Miguel, especialmente aqui à parte este da ilha de São Miguel. Começamos em 2013 e começamos com este amigo nosso, que é o periolo, Diarrhula morina, que é uma espécie que era mais fácil encontrar no museu do que encontrar na natureza. Restavam cerca de 60 a 200 casais numa área de montanha pouco estudada e que estava em rápido declínio. Para termos noção, o primeiro plano de ação para a espécie, e que continua a ser a base, estes planos de ação continuam a ser a base de avaliação do trabalho e de planeamento futuro. A ameaça principal era realmente a perda de habitat. As outras estão quase todas associadas a esta ameaça, ou seja, a falta de alimento ou a predação, mas assim, esta questão da perda de habitat. E é fácil perceber a perda de habitat quando olhamos para a ilha. A ilha foi povoada há pouco mais de 600 anos, mas houve e continua a ocorrer uma transformação total do uso do solo desta ilha, ou seja, mais de 60% é utilizada para a agricultura e pecuária, para as ganaderias,
E estes 21% da área florestal é a área florestal de produção com espécies exóticas. Ou seja, quando nós olhamos para o que são vegetação natural, nem chega a 9%, e nós vamos aqui a uma das últimas grandes manchas de vegetação natural na parte este da ilha. O impacto na paisagem é brutal, ou seja, parece que estamos na Galiza, monocultura da vaca, a tentativa de transformar as últimas áreas de altitude, onde existiam muitos destes habitats naturais, em áreas de produção florestal. Aqui estamos a espécie que é a monocultura prevalecente, que é a Cryptomeria japónica, uma espécie importada do Japão, como diz o nome, e que, em termos de conservação, pode-se considerar um deserto, com plantações super densas e que também trazem uma série de desafios em termos de conservação, nomeadamente porque é uma espécie bastante frágil aos ventos, às tempestades, algo muito típico aqui nas ilhas do meio do Atlântico, e que correm enormes impactos até em todo o sistema hídrico das ilhas. E claro, o homem sempre tenta se proteger destes impactos torrenciais, das chuvas torrenciais, pela artificialização das linhas de água, que há alguns exemplos daquilo que são as terras do Priolo, das áreas adjacentes a esta área natural, e infelizmente este processo em nada favorece as dinâmicas naturais e ainda tem este problema adjacente, que é a invasão de espécies exóticas. Aqui um bom exemplo do interior da área natural, em que toda a vegetação foi substituída por duas espécies. No subcoberto vem uma espécie dos Himalaias, e tudo o que é o coberto arbóreo é uma espécie da Austrália, Pittosporum undulatum. E o resultado não podia ser mais catastrófico. Esta área tem sido assolada por fenómenos extremos, que são maximizados por todas estas alterações do território, e estas são imagens dos últimos 30 anos das terras do Priolo, dos municípios adjacentes a esta área natural, e que infelizmente não há só perdas materiais a lamentar, mas muitas perdas de vidas humanas. O mais grave foi este evento de 96, em que se perderam mais de 30 vidas, mas ainda há 2 anos atrás houve mais um acidente que se perderam mais 2. Ou seja, é algo que é fácil passar na mensagem, esta mensagem catastrófica, se nada for feito, vai haver há impactos diretos nas pessoas. Ou seja, quando nós então avançamos para a conservação desta espécie, podíamos ter ido por vários caminhos. Isto é aquilo que é o guia de proteção de aves criticamente ameaçadas, da BirdLife. E a nossa principal aposta foi o controle de espécies invasoras e a parte de restauro de habitats. Mas tem associado todo um processo, até como a Diana teve a explicar muito bem, de sensibilização da população e toda a outra parte de enquadramento legal e de gestão. Para não estar a falar de projeto a projeto, apresento os principais projetos e todos eles no âmbito do programa LIFE desde 2003. Nós, até 2019, quando encerramos o terceiro projeto, já tínhamos qualquer coisa como quase 450 hectares de habitats intervencionados. Começamos um novo projeto em 2019 que se estende até 2027, e temos ainda um objetivo bastante ambicioso de mais de cerca de quase 150 hectares adicionais a esta área. A área que vamos trabalhar hoje vamos falar, é esta área de montanha, que são turfeiras, em que, para além dos 75 hectares que já trabalhamos no passado, vamos trabalhar numa área adicional de 38 hectares. Pronto, esta era a ZPE criada para a preservação do Priolo, são 6.000 hectares, mas podem ver que no interior desta área já só restam pequenas manchas de vegetação natural em pouco mais de 1.300 hectares. Mas estas pequenas manchas têm
uma série de habitats prioritários em termos de conservação ainda em situação favorável. Por isso, é importante começar a trabalhar ao nível destes habitats, em que se destacam. Aqui, sei lá, a Floresta de Laurisilva é, como os nossos companheiros canários chamam de bosque verde, ou seja, esta é tudo bosque verde. Estas duas que estamos aqui a falar já em trefeiras de cobertura, blanket box, e trefeiras arborizadas de junipers. Em termos de distribuição dos habitats nas ilhas, a vegetação potencial nas ilhas seria esta, em que a área de montanha seria dominada então pelas esponjas naturais que são as trefeiras e que seriam a área de entrada então da água em todo o sistema hídrico das ilhas. Aqui é muito importante estas questões que já falamos e que foram apresentadas muito antes, não me vou alongar, deste sistema filtrador e de retenção de água e aqui nas trefeiras de Sevagno, dos Açores, a questão do pH, da acidez destas trefeiras é muito importante, quer a nível da qualidade, mas também em termos de controle de invasão de espécies exóticas que não se conseguem adaptar a estes pHs bastante ácidos. Ou seja, o ciclo muito rápido. Eu falo aqui, faço referência a este ciclo nas ilhas, porque ao nível dos aquíferos, da recarga de aquíferos em ilhas, enquanto que no continente estamos a falar de 200 a milhares de anos, nos Açores os ciclos mais rápidos estão à volta de 40 anos, ou seja, caso não haja uma entrada constante de água, rapidamente se secam as nascentes naturais. E isto é muito importante quando falamos em trefeiras, porque são elas que só retêm e libertam e fazem esta recarga dos aquíferos de forma natural. Nos Açores, quase todas as ilhas têm trefeiras em altitude, à exceção de duas, Graciosa e Santa Maria, porque são as ilhas com elevações mais baixas, que não atingem mais de 500 metros de altitude. E claro, esta vantagem destas áreas altas é uma entrada enorme de água, não só através de precipitação, mas através das nieblas, dos nevoeiros. O facto de termos solos vulcânicos impermeáveis que permitem manter a água retida à superfície em alta altitude, ou seja, contrária à normal gravidade. E os baixos índices de evapotranspiração, porque apesar de não termos neves constantes, à exceção de duas ilhas, temos muito baixas temperaturas a alta altitude, em que a temperatura da água aí ao nível do Sol estará sempre entre 5 ou menos graus. Isto é muito importante também no processo de criação de turfa. As ameaças são as ameaças que já foram descritas antes, ou seja, caso retiremos a turfa, vai aumentar esta questão das escorrências superficiais, a descaracterização da paisagem e muito mais importante, esta diminuição da capacidade de absorção da água. A longo prazo, como já falei, era a questão da perda da capacidade de recarga de aquíferos e depois todo um outro processo que o Javier até explicou muito bem, mas um pequeno pormenor que temos que falar é que mesmo é a alteração do microclima da ilha, ou seja, aí estas ilhas têm vários microclimas e que podem alterar profundamente e que podem ter impactos enormes na biodiversidade e mesmo na parte da produção humana, do aproveitamento humano das ilhas. Então, sem mais demoras, começamos a falar aqui do Planalto dos Carminhais, esta área aqui, mesmo como é um planalto, é a área de transição entre a vertente sul e a vertente norte da ilha. Então, a nossa aposta foi em trabalhar aqui estes 75 hectares. Mas quando foi feito o primeiro levantamento do projeto, havia uma área potencial muito maior, de 158 hectares. Nós não conseguimos ir a toda, porque nem toda, por causa até mesmo do regime de propriedade, existindo áreas públicas e áreas privadas. Inicialmente, a área protegida, a área natural da ZPE, só protegia cerca de 37% destas áreas naturais e foi feita então uma alteração, quer com a criação do Parque Natural da Ilha em 2008,
quer com a apresentação de uma proposta a um novo SIC, que neste momento já é ZEC, à Rede Natura 2000, permitimos então fazer a proteção de toda esta área. Ou seja, há também um trabalho ativo a nível legislativo para permitir a proteção destas áreas. Então, quando começamos os trabalhos logo entre 2007 e 2009, as ameaças eram muitas, ou seja, tinha havido um efeito humano de transformação deste território em área pastoril, com a abertura de caminhos, sistemas de drenagens, drenos, plantação de cortinas de abrigo com coníferas, aqui a criptoméria japónica, um pastoreio ativo, as ganaderias estavam aí muito presentes, e toda esta degradação do habitat ajudava à proliferação de espécies invasoras, e havia também as questões de atividade humana, como o pisoteio por senderismo e, claro, uma grande destruição pela prática de desportos motorizados. Aqui um grupo que foi encontrado na área e que fez um grande impacto. E estava a haver uma divergência muito grande em termos dos habitats que seriam os habitats ideais para esta área e o que estava realmente a acontecer. E o mais extremo era realmente chegar a um ponto como este, enquanto que eles deviam estar entre estas comunidades ou num clímax como esta, as trofeiras sobreelevadas já nem foram encontradas na área. A verdade é que tínhamos já uma área enorme em que o esforço humano de pisoteio, de maquinária, de toda esta intervenção tinha levado a um ponto em que a turfa tinha ficado completamente exposta e tinha criado uma camada impermeabilizável sem qualquer vegetação, ou seja, já estávamos numa situação de degradação quase extrema. E para ter uma noção, ou seja, aqui dá para ver todo o impacto humano na tentativa de transformação desta área. Isto foi feito por volta de 1970, ou seja, era uma intervenção relativamente recente, mas muito impactante, com o objetivo, claro, da criação do gado, em que só em valas, em drenos, tínhamos algo como 11,9 km, quase 12 km destes pequenas valas de secagem, combros de divisão de terrenos 28 km, ou seja, cada parcela foi dividida para cada utilizador e 9,3 km de carreteras que estão a vermelho, a rojo. Bien, e o problema mais grave logo na fase inicial era que a maioria desta área estava, a amarilho está as áreas ativas, em que havia contratos de arrendamento deste território, porque esta área era uma área pública, mas com contratos de arrendamento, e era toda utilizada e havia uma utilização não só ativa em termos de pastoreio, mas também ativa em termos de uma coisa muito mais importante, que são os subsídios, os apoios que vêm da PAC para esta questão do pastoreio extensivo. Ou seja, tínhamos aqui um conflito direto entre os utilizadores e o objetivo de conservação. E é verdade que conseguimos fazer este efeito, ou seja, o governo conseguiu fechar estes contratos de arrendamento em 2011, foi um processo longo, de 2009 a 2011, mas e a principal questão que levou tanto tempo a avançar, ou seja, nem foi de 2009, foi de 2007 a 2011, era qual era a mensagem que podíamos passar a esta população sem ter o impacto negativo e a população contra nós. Ou seja, era algo que já sabíamos desde o primeiro projeto, desde 2003, que se não tivermos a população connosco, os resultados vão ser muito negativos e vai haver não só contestação, mas até em algumas situações que já tivemos nas primeiras fases de sabotagem do trabalho e de contestação pública. E tínhamos que arranjar uma mensagem clara para passar a essas pessoas. E a mensagem foi água. A água que tem na torneira. Porque descobrimos, até por uma avaliação
das secas cíclicas que este território tem, ou seja, aqui acima vêm todas as nascentes deste município. O sistema de água de abastecimento público é feito completamente baseado em nascentes e em anos de seca o transporte tem que ser feito entre nascentes com um caminhão cisterna. E a única nascente que nunca secava em todos os anos era a nascente que estava na base, que está na base destas trofeiras. Ou seja, a mensagem que passamos e que serviu de educação em todo esse sistema foi: vamos preservar as trofeiras, vocês precisam de água na torneira. Não foi é verdade que tínhamos a biodiversidade, tínhamos toda esta importância, as alterações climáticas, mas não, apostamos numa mensagem clara: água na torneira. E a mensagem foi tão clara que não só houve esta cedência e estes contratos foram feitos sem contestação, a população local assumiu este processo. Não vou dizer que o ganadeiro A, o ganadeiro B não tenham ficado contentes, porque perderam rendimento, mas a população esteve do nosso lado, ao ponto que neste momento já está a haver mais cessações de contratos baseados nesta temática. Mas isto, como foi a primeira vez, este é um projeto pioneiro, é a primeira vez que se faz um processo destes. Era a primeira vez em 2009 que se começava um processo de restauração de trofeiras, havia todo este desconhecimento e foi tudo uma mensagem de base que agora parece óbvia, mas que levou muita aprendizagem, muito trabalho pessoa a pessoa e que agora é mais fácil, mas é porque este primeiro correu bem, correu certo. A parte da distribuição das invasoras, dada a degradação do habitat, é visível por estes mapas que mostram, ou seja, isto foi feito o levantamento em campo e eram toneladas e toneladas de biomassa invasora neste território. Para termos uma ideia, a espécie que a nós nos era mais preocupante era a Gunnera tintoria, uma espécie da América Central, que tem uma capacidade de expressão de sementes brutal, ou seja, 60 mil sementes por planta anualmente. Então houve logo um trabalho desde o início, ainda sem as autorizações totais de cessação do território, mas com acordos com estes arrendatários para nós andarmos na zona a retirar pelo menos as frutificações. E depois, ao longo de 2011 e 2012, houve um trabalho todo ele de remoção manual desta invasora, porque não podíamos aplicar herbicidas em áreas com tanta água, áreas encharcadas, ou seja, estaríamos a contaminar todo o habitat, e tiramos qualquer coisa como 32 mil toneladas à mão, às costas, e que algumas tiveram que ser mesmo enterradas no local. A aplicação de fitofármacos, de herbicidas, foi só em áreas em que já não havia o risco de contaminação adjacente. Para a questão do gado, claro, tivemos que construir toda uma série de vedações, ou seja, aqui o impacto das motas, para poderem ver. Ou seja, houve todo um trabalho utilizando quer maquinária, quer o material local para vedar esta área. A retirada das plantações, pequenas plantações nestas áreas que nós colocávamos na cabeceira das linhas de água, ou seja, ainda não é ao longo das linhas de água, só nas áreas de cabeceira, por isso é que estes números de plantas são muito pequenos comparados com outras atividades que fazemos. É aqui uma pequena visão da diferença do habitat. E depois, então começamos a pensar como é que podíamos promover o encharcamento, promover a retenção da água neste habitat, porque com todo esse sistema de drenagem, a promoção do encharcamento não estava a ocorrer, a retirada do gado por si só não traria melhorias substanciais ao habitat, até havia aqui uma série de riscos associados até a um processo de invasão. Tínhamos que aumentar o nível da água na retenção na terfeira, se queríamos promover o habitat. E então, na altura, houve aqui uma importante parceria com um dos parceiros BirdLife, que é a Royal Society for Study of Birds, que tem uma enorme experiência em processos de restauração de terfeiras ao nível do Reino Unido, nomeadamente ao nível da Escócia, e que desenvolvemos então este planeamento de
de como é que podíamos fazer isto através de diques, de pequenos microaçudes para fechar toda esta drenagem. A intervenção foi desde mecanizada, com equipamentos mais pesados e tivemos sistemas de diques em caminhos tão pequeninos como só meter algumas bolsas de Wagner, outros mais complexos em que estão a reter mais de 200 metros cúbicos de água, em que teve que usar uma série de membranas, uma série de técnicas e também uma série de áreas de detenção de água ao longo do caminho para promover a não entrada de sedimentos. São algumas imagens do que este aqui era o caminho que se andavam os caminhões para a frente e para trás. Depois feito todo este encerramento, a mesma casa está ali, vocês podem ver logo o impacto direto que fizemos na área. Ou então ainda mais extremo, a casa é a mesma, outra casa, porque tinham várias casas de apoio, aqui ainda estava o gado para estar, aqui já tínhamos uma piscina olímpica para reter toda a água. Mas a intervenção talvez mais pontual, mas com mais resultados, é esta intervenção manual, quer com metodologias de engenharia natural ou até com sistemas de placas estruturais de plástico. Hoje em dia há alguma contestação relativamente à questão dos microplásticos, mas este sistema, se estiver coberto dentro da torfeira, é bastante eficiente e faz a garantia de médio e longo prazo, pelo menos numa primeira fase. Não, e aqui utilizamos cerca de 50 diques, não fizemos tantos, mesmo para testar este sistema. E os resultados são super rápidos. Esta era uma área, a tal área que eu mostrei, completamente desnuda, ou seja, tudo seco, e aqui a mesma área, ou seja, não tem evolução tão rápida como o habitat que já tinha o Svagno presente, mas já estamos a promover uma série de encharcamentos e a vegetação já se pode ver a diferença na alteração da vegetação. Mais herbáceas, mas já tem a entrada também do Svagno, destes musgos. Há também a inoculação ativa do Svagno, ou seja, NBS Solutions. Aqui há alguns sistemas e aqui há uma evolução. E a outra parte foi, nós não queríamos fechar, tínhamos que mostrar como é que este território podia ser visitado, como é que podia ser também um retorno económico para a economia local. E a importância aqui foi, vamos colocar, criar um trilho, por um lado, que permitisse a visitação, mas que, por outro lado, não alterasse as dinâmicas hídricas do local, por isso é colocando estes pequenos passadiços, permitindo a água fluir ao longo de todo o sistema. E até a construção do próprio trilho permitiu retirar algum solo de uma forma seletiva, permitindo criando pequenas bacias de retenção e que permite a visitação. Este trilho neste momento é muito visitado, porque é o acesso, ele na prática não tem só 1300 metros, foi só o que nós fizemos, na prática tem mais de 3 quilómetros e é o acesso ao ponto mais visitado da ilha, que é o Pico da Vara, a montanha mais alta da ilha. Ao longo então deste processo iniciado em 2009, tivemos todas estas intervenções, muitas delas têm tido continuidade, nomeadamente a questão do controle de espécies invasoras, tem que ser um processo anual, mais a mais que não estamos que é uma intervenção completamente manual, por isso exige a que estejamos sempre presentes no local para tentar retirar todo o banco de sementes existente. E tivemos a vantagem de, então, em 2019, ter aqui um projeto de longa duração, um LIFE IP, para os Açores todos, mas que integram uma ação nesta área, em que vamos continuar a trabalhar muitas destas temáticas. Mas, acima de tudo, também há aqui a questão da motorização, ou seja, a ação, foi o que eu falei até agora, mas há toda uma questão da motorização. E a motorização principal, podíamos estar aqui a falar de vegetação, da parte de toda a parte de insetos, de todo um trabalho que também é feito adjacente, mas vou-vos falar sobre a motorização da água. Numa fase inicial começamos com um sistema muito artesanal, ou seja, a visitação mensal de pontos de seleção que tinham sido selecionados de uma forma aleatória em todo o território. Aqui é interessante ver esses tubos, porque os tubos eram colocados ao nível da torfeira, ou seja, dá para ver a heterogeneidade das torfeiras que nós tínhamos. Tínhamos tubos ou seja, tínhamos torfeiras com altitude, isto aqui embaixo é solo mineral, ou seja, é turfa e vegetação. Tínhamos áreas de torfeira que não tinha mais de 30, 40 centímetros e felizmente ainda tínhamos algumas zonas que tinham 1,20 m de altura. Ou seja, havia aqui uma heterogeneidade muito grande que viemos a acompanhar.
mas era um trabalho bastante laborioso, todos os meses tínhamos que ir à área, mas dávamos para ter alguma relação já entre a retenção da água na Terfeira e a altura da água, em que para mim dava para entender que havia já algumas áreas e quanto maior fosse a Terfeira, maior espessura tivesse a Terfeira, mais seria a estabilidade ao longo do ano ao nível da retenção da água. Mas neste momento estamos a fazer um sistema, estamos a instalar, ainda não tenho aqui os dados para apresentar, começamos a instalar este ano, que ainda tem uma série de regulação de todos os sensores, mas que queremos fazer o sistema completo de motorização, desde a entrada através das chuvas, a retenção da água na Terfeira e a água que é libertada nas ribeiras, não há rios nos Açores, é só ribeiras, que é libertada nas linhas de água em todo esse sistema. Ou seja, para perceber também até que ponto é que esse sistema é resiliente na quebra dos fenómenos extremos de entradas de precipitações. E este trabalho continua, e aqui enquadra muito no trabalho que a Diana estava aqui a falar ao nível das linhas de água, ou seja, se numa primeira fase trabalhamos aquilo que era a cabeceira, que era a turfeira em si, agora estamos a trabalhar toda a transição da turfeira para esta libertação da água nas linhas de água. Infelizmente, grande parte destas linhas de água as margens foram artificializadas com plantações de criptoméria. Aqui é uma que ainda tem a vegetação natural, para verem toda a diferença, a alteração que faz este tipo de habitat, este tipo de espécies exóticas, ou seja, isto é uma barreira em termos de entradas de chuvas e nevoeiros. Esta é a vegetação natural ainda existente, ou seja, a turfeira já de transição florestal, em que a floresta natural destas áreas não teria mais de 2 metros de altura, 2 a 3 metros de altura, e aqui estamos a falar com uma barreira com 15, 20 metros de altura desta espécie exótica. E, claro, as comunidades que se encontram nestas galerias ripícolas e toda a estabilidade de todo o leito é completamente diferente. Então, só para dar exemplos de algum deste trabalho que já temos vindo a fazer em outros locais, não neste local em si, porque vamos só começar os trabalhos em 2024, há a necessidade da remoção completa desta vegetação exótica, todo um trabalho de estabilidade e consolidação, como falou e bem a Diana, peço desculpa, e aqui já podemos ver uma progressão e a quantidade de sedimentos que se conseguem controlar com todo estes sistemas. E não nos esqueçamos que estamos a trabalhar em ilhas, o solo é um recurso finito e frágil. E isto é uma mensagem também muito importante. Também aqui um exemplo de outra área, até que estava da fotografia inicial, em que há feito uma remoção, parece que passa uma bomba. Este é só a evolução durante o projeto que terminou em 2019, mas se quisermos ver uma fotografia já deste ano, podemos ver que a nossa vegetação está a resolver muito bem. Este juniper, vai ser a espécie-chave no restauro de linhas de água em altitude, não vai ter estes crescimentos tão grandes, mas é uma espécie que se adapta muito bem a esta altitude. E como comecei este trabalho a dizer que tínhamos a parceria inicial e que continua, é realmente com estas equipas do Reino Unido. Acho que nada melhor do que apresentar o exemplo do Reino Unido como caso de sucesso. Ou seja, eles sabem que 70% da água potável de todo o Reino Unido é proveniente de torfeiras. Para eles já perceberam muito bem que ter torfeiras saudáveis fornece água de qualidade mais barata. Isto também é uma coisa muito importante para nós passarmos quando falamos com decisores políticos. Ou seja, é muito mais barato manter torfeiras e recuperar torfeiras do que andar a fazer grandes açudes, grandes bacias, e a água que daí vai sair por causa desta esponja natural, por causa de todos os nutrientes, não precisa de metade dos tratamentos de cloragem e tudo mais que as outras estações vão necessitar. É um tempo que leva tempo. Isto é o que é difícil de dar-nos quando trabalhamos em projetos. E por isso é que eu digo que o caso do Priolo é um caso quase único de estudo, porque conseguimos ter já aqui um nível de trabalhos de 20 anos, porque normalmente os projetos são 4 a 5 anos, mas eles dizem sempre que vai precisar de 20 a 50 anos para ser completamente restaurado. Eles têm uma experiência já longa, mais de 30 anos de trabalho. Havia aqui o objetivo de 2020 de 1 milhão de hectares restaurados
por acaso não consegui validar se essa informação já tinha atingido este objetivo, mas todos os investigadores que tenho falado dizem que tem havido um forte sentido nestes objetivos, e mesmo após a saída do Reino Unido da Comissão Europeia, da União Europeia, este continua a ser uma prioridade para eles. Isto é o England Peat Action Plan de 2001, ou seja, o 2020-2050. Eles já pensam o trabalho a 30 anos, e é muito interessante ver os objetivos que eles têm, que o governo central tem para a restauração das suas trofeiras. Só aqui um apanhado final. O nosso trabalho efetivamente não foi só trofeiras, há todo um objetivo e um caso de sucesso, quer na restauração da recuperação de uma espécie que estava criticamente ameaçada, que é aqui o nosso periolo. Volto a falar do periolo, é sempre importante, é a mensagem final, mas tem todo um trabalho ao nível de sensibilização das populações, com criações de centros ambientais, criações de viveiros de produção de plantas, toda esta questão da produção de, de informação e de ciência e disseminação de ciência. Ou seja, neste momento, esta trofeira teve durante mais de 10 anos como sendo o único caso de sucesso nos Açores, mas já nos últimos 3 anos já conseguimos replicar para pelo menos mais 3 ilhas este trabalho que estamos aqui a desenvolver. Ou seja, e continua a ser um processo de aprendizagem, mas é todo um trabalho que tem evoluído. E não vos maço mais. Obrigado a todos. E termino aqui. Espero que me tenham entendido. Muito obrigado, Rui. É mesmo impressionante o trabalho titánico que levades feito. É impressionante. Muchas gracias a ambos, a Diana e a ti, por esta magnífica representação que se pode chegar a fazer. É mesmo impressionante. Muito obrigado. Não sei se alguém na aula tem alguma pergunta para Rui, para Diana. A mí me gustaría hacer una pregunta a ellos. No sé si soy portuguesa, así que no sé si queréis que haga en castellano o en portugués. Acho que em português tá bom. Muito obrigada aos dois, gostei imenso da vossa intervenção. Gostaria de perguntar se nos Açores têm ideia de, uma vez que as pessoas deixaram ou seja, houve essa cessão de contratos, se habéis pensado em pagamentos por serviços de ecossistema, ou seja, tentar compensar de alguma forma economicamente a essas pessoas. Bem, numa primeira fase, obrigado, a pergunta é bastante pertinente. Numa primeira fase foi pensado logo numa primeira abordagem pagamentos. Nem se pensava em serviços de ecossistemas, não se pensava em nada disso. Isto é um tema muito mais recente. Pagamentos. O governo tinha muita resistência em fazê-lo, ou seja, eram terrenos da região. E nós também não tínhamos claro se fizéssemos pagamentos a 3 ou 4 anos, como acontece em alguns projetos no continente, que é só a duração do projeto, se a médio e longo prazo isso era vantajoso. E a experiência que tínhamos do passado com outros proprietários é que quando fixas no espaço temporal de um projeto os apoios, quer financeiros, quer de maquinária, quer de outros eventos, temos sempre o risco de no final do projeto a pessoa está habituada a receber e quando deixa de receber, deixa de fazer. Isso foi uma situação que aprendemos com este projeto e com projetos que temos a nível nacional, é que realmente as pessoas têm, quando recebem, sim, estão enquadradas, o dinheiro entra-lhes, mas quando o dinheiro desaparece, voltam às práticas antigas. E aqui decidimos não ir por essa via, porque até nem havia esse financiamento e pessoalmente cada vez recomendo menos esse tipo de financiamento pontual, ou é uma coisa clara a médio e longo prazo, ou então se as pessoas não estão enquadradas no projeto, perde-se, e isto é uma coisa muito importante. Ao nível dos serviços de ecossistemas, que era a pergunta seguinte, isso está a ser trabalhado, ou seja, a vários níveis. Vejo a iniciativa da FSC, vejo agora as iniciativas
da resiliência climática, ou seja, tenho visto vários apontamentos, mas dificilmente ainda aplicáveis na realidade. E devo dizer que, por exemplo, os pagamentos que nós estamos a ver, os primeiros pagamentos de serviços e ecossistemas que estamos a ver, por exemplo, em Portugal como montado, os valores, aquela fórmula para os Açores vai ser muito difícil, porque estamos a falar com microproprietários, 1 hectare, 2 hectares, 5 hectares, quando nós temos valores que estão preparados para grandes áreas. E isso é um desafio, ou seja, temos que pensar como é que podemos. E é o mesmo, quando eu falo dos Açores, podemos estar a falar dos Açores, das Madeiras, das Canárias, do norte de Portugal ou do norte da Galiza, ou seja, este tipo de modelos de serviços de ecossistemas em que ou o público que ainda não está, ou seja, vamos ver na lei, ou os processos de iniciativa privada que já existem no mercado dos serviços de ecossistemas, ainda não é claro, mas é algo que temos que seguir muito perto. Porque também as pessoas têm que ter retorno. Isso é sempre a primeira mensagem. Se as pessoas não tiverem um tipo de retorno, vão estar contra o projeto. E não podemos fazer isso de outra forma. Aqui a mensagem foi a água na tua torneira, mas noutros projetos tem que ser exatamente na questão ou da proteção das vidas, que é uma outra coisa que não apresentamos. A Diana começou aqui a falar, mas é um trabalho mais vasto que estamos a fazer ao nível do restauro fluvial. Mas a mensagem tem que ser, temos de ter sempre essa mensagem. Qual é o retorno que temos para as populações? Senão, no final, vamos ter alguém do outro lado que está contra nós. E isso, se a população local não estiver connosco, o projeto nunca terá sucesso. Muito interessante, Rui. Muito obrigada. Agradeço imenso a pergunta. Obrigado. Vamos un pouco mal de tempo. Non sei como agradecer o privilexio que é ambas ponencias da Diana e a túa, Rui. Magníficos exemplos do que se pode chegar a facer e da vosa experiencia. Moito obrigado. Nós é que agradecemos. Não, exatamente. Obrigada. A ti xa. Ahora daremos paso a Horacio García, profesor de la Universidad de Santiago en Geografía, que nos hablará un poco de los humedales esponja relacionados con los sistemas fluviales. Horacio, ya sé que vamos fatal, te agradecemos. Tengo toda presión, ¿no? Eso es. Vale. Bueno. Muchas gracias. Vamos a hacer aquí de P. Es que se ve, ¿no? Entiendo que sí. Se ve, fantástico. Bueno, un pouco para, máis que falar de barreira idiomática, imos falar de amizade idiomática. Así que, ainda que fale en galego, a presentación vai estar en español, tamén para xente que está dende casa. Antes de arrancar coa prestación propiamente dita, gustaríame facer unha pequena reflexión, se isto funciona, debería. Funciona, perfectamente. Con tres ideas básicas que creo que nos podemos quedar con elas. Unha primeira, esta imaxe que temos aquí dun río francés, que pasou un profesor de Zaragoza, a que fala un pouco a concepción e como co tempo a idea que temos do río, a idea de como miramos o río, pois vai cambiando. Aquí o que está dicindo é que, por favor, non seas mal educado, colle o lixo e mete no río. Non o deixes aquí na ribeira, por favor. Bueno, esta visión que temos, que no pasado, que no presente, por sorte, creo, parcialmente, pois xa non existe, tamén fai unha reflexión que nós somos consecuencia do que nos ven de aguas arriba e tamén somos consecuentes do que vai pasar aguas abaixo. En definitiva, o que podemos ter é unha especie de bola de neve a medida que imos avanzando co río. Por lo tanto, as nosas accións teñen consecuencias. A segunda idea que vai... Fazer unha pausa. Vale. A segunda idea, esta imaxe do río Miño, de desembocadura, con toda esta pluma de carga sólida de comezos deste ano, é que a cunca é un hidrosistema. Todas as presións ou as formas de actuar que temos dentro Nin se mira, nin se escoita.
Desactívase con... É increíble, eh? Vou facer unha cousa, se non a poño en... Está compartido. Non estaba de antes compartida? No, certo é. Un segundo. Podese ver en casa? Sí. Apañas mesmo fin de miña presentación. Sí. Sí, vale, escoitase ben? Entendo que sí. Sí. Me preocupa isto, que non acaba de... Ahora sí. Bueno, poñemos dúas imaxes, unha primeira, a concepción lineal que podemos ter de río e que as nosas accións do que estamos facendo nun punto concreto tamén ten unha repercusión tanto do que vende aguas arriba como que nos facemos cara a aguas abaixo. Por tanto, é fundamental esta visión lineal. A segunda imaxe que estábamos poñendo era a desembocadura do río Miño este ano e falábamos que aquí non estamos vendo nada máis unha carga sólida, tamén estamos vendo políticas, formas de entender o territorio que nos creamos con as nosas accións. E a terceira imaxe que quería poñer, xa para ir un pouco rápido con estas dúas primeiras, pois é dun río de Euskadi que estábamos traballando foi uns anos e chamoume, bueno, facendo unha parte de análise, chamou a atención que no mes de setembro, outubro, pois este picazo de turbidez. Que a priori, se vemos aquí, pois a relación que hai co caudal, pois non ten moita lógica. Estamos tendo picos de turbidez tan altos case como nos momentos de máximo caudal. Excepto non foi un ano de grandes caudais, pero bueno, non ten moita lógica. Que estaba pasando? Bueno, depois preguntei pois que estaban facendo talas e con unha pequena chuvia o que temos pois é unha resposta altísima á turbidez. Por lo tanto, bueno, temos que manter esa visión de hidrosistema e que todos en excepción que estamos aquí estamos dentro dunha cuenca hidrográfica. Todos. O cauce, a cale do río é o espello das nosas accións. Ao final, todo notas. Eso estaba en desembocadura e o que estaba pasando, pois estaba moitos kilómetros aguas arriba. Por lo tanto, cunha pequena presión, temos pois unha sensibilidade alta por parte do sistema. Estas ideas son un pouco para poñernos en contexto. Eu vou facer unha serie de preguntas tamén para que reflexionemos entre todos e a presentación vou facer ao revés. É dicir, arranca con conservación e o que vou facer é acabar con conservación en lugar de arrancar con ela. Por qué? Bueno, esta idea das esponxas, que son as esponxas? Como unha zona ou unha cunca hidrográfica. Porque falose moito das esponxas como zona, tal vez unha especie de zoning, pero as esponxas como cunca hidrográfica, esa visión de hidrosistema, que pasa se traballamos parcialmente en parches e perdemos a visión? Todos os planes de restauración e conservación que fagamos van a ter un problema, seguro. Por tanto, temos esta parte de aquí, como a cunca como unha esponxa, e tamén temos esta parte que pode estar aquí, como comentaba antes Xavi, por dúas partes. Podemos atopar tamén esponxas. Por lo tanto, creo que vou falar a dúas escalas. Unha escala de cunca e outra a escala de tramo ou a escala incluso local. E non sempre as esponxas teñen que estar aquí, ao son do río. Poden estar pois aquí. E tamén teñen a súa funcionalidade. Por qué? Porque todo vai acabar aquí. Todo. Tamén sen excepción. Esta visión que temos que ter de cunca hidrográfica, o que está pasando é que temos algo que entra por aquí, que son as precipitacións, poñamos 1000 milímetros, 1000 litros metro cuadrado, e por aquí sai algo. E no medio, como diría pois Mariano Rajoy, pasan cousas. Pois sí, efectivamente aquí dentro pasan cousas. Esta parte de aquí, estos hectómetros cúbicos que recollemos non van ser, a priori, os mesmos que se pasamos a volumen, hectómetros cúbicos que entran. Por lo tanto, aquí hai un consumo, hai unha especie de bypass, hai unha especie de peaxe, como se quera chamar, que ten que ver coa cunca e con estes elementos tamén que estamos falando hoxe, que son as esponxas ou os territorios esponxa. Por lo tanto, moitas veces estas mensaxes lineais que se din é que agora, o cambio climático, nos aparecese de novo o cambio climático ou antes non existise ou non estemos nun cambio climático permanente, é que agora o caudal é menor, xa, que nos anos 50.
E se o réxime de precipitacións non cambiou, e isto sí que cambiou, onde está o problema? Non o problema, que cambiou isto. O uso rural, por exemplo, como en Galicia, en moitas partes de España, está cambiando os usos do solo da cunca. Estes cambios no uso do solo, obvio que van ter unha repercusión. Por lo tanto, moitas veces, eses mensaxes lineais que se fan de que agora chovendo igual, pero temos menos caudal. O sea, que igual ten que ter menos caudal o río. Igual ten que ter menos caudal. Igual ten o río Lor, por exemplo, ter menos caudal agora que no pasado. Se a precipitación é exactamente igual, tanto en distribución como en cantidade. Pero tamén cambian os usos do solo. Ese cambio nos usos do solo, este que pasa aquí dentro, pois tamén vai cambiar. Por lo tanto, esta visión de cunca, creo que na parte de conservación e restauración é fundamental. Pasado a un exemplo, pois o río Furelos, en desembocadura, cunca interesante, porque a Estación da Foro está collendo o 98% da cunca hidrográfica. É dicir, está recollendo todo o que pasa pois na cunca hidrográfica. E tamén un sector, non sei se ali hai turberas ou non, pero bueno, sí que é un sector con cero terreo de brañas, moitos lameiros, é dicir, que ten tamén un pouco certa funcionalidade, non? Por certo, onde creo pois, que se quere instalar a controversia Alpi, moi cerca a empresa. Bueno, o que temos aquí é unha escala diaria de valores de cunca. Vemos como a resposta que ten o caudal é diferente coa precipitación tamén pola parte dos días antecedentes, pero vemos que esta forma, digamos, de respirar que ten a cunca, que ten esta estación, que está relacionando as entradas, precipitación, e as saídas caudal, vemos como está influenciado polos días previos, pero tamén isto sería diferente se eses usos, se temos lumes, se temos outro tipo de vegetación, cambiaría, outro tipo de pendente, outro tipo de características. Por lo tanto, digamos que todo está máis ou menos artellado para que sexa así. Na medida que nos vayamos desfacendo esa cunca hidrográfica e as súas características, pois isto tamén vai cambiar, obviamente. Aquí temos, nesta situación C, un momento que non hai desfase, é dicir, o terreo xa non é capaz, non ten máis capacidade de acollida para reter auga, por lo tanto que temos un escorramento superficial directo. En que se nota? Bueno, pois que é unha resposta inmediata. En que se nota aquí que teñamos menos caudal? A situación precedente. Por lo tanto, esta é unha visión de cunca. En este caso, creo que é interesante porque recolle pois, prácticamente o 100% dunha cunca hidrográfica. Esta cunca, a dúas escalas, podémola ver neste, bueno, fotomontaxe que fixe aquí, dunha esponxa de como traballa a cunca hidrográfica, pero isto mesmo tamén o que está pasando, se pasamos á parte, pois comentaba Xavi, das turberas. Realmente o procedimento é un pouco mesmo. A esta escala de cunca temos que ter en conta unha serie de valores permanentes, como é a forma da cunca, non mesmo que sexa elongada, é dicir, a súa redondez, vai condicionar. Está tamén condicionada polas características litotopográficas, moitísimo, por exemplo, a pendente, as orientacións, esa componente tamén estructural, o xistral, non sería o que é o xistral, segunda dirección que ten. E non chovería máis ou menos en Galicia, según a orientación das rías, a orientación dos cordais montañosos. Por lo tanto, toda esta parte son elementos permanentes, pero que condicionan a esponxa. Tamén a rede de drenaxe. Tamén o tipo edáfico, que ao final tamén é consecuencia desto e características climáticas no proceso evolutivo. E, por suposto, os usos. Nos aquí temos moita repercusión. Ao final, pois, temos capacidade de decisión como ou decir, seres dominantes do planeta. Estos, digamos, que son os permanentes, os cuasi permanentes, pero depois tamén están outros que son, pois, a precipitación, por exemplo, que é a forma de que entra, a forma de como se concentra, como se distribúe, etc. Por tanto, non son xa permanentes, senón temporais. Bueno, eso a nivel de cunca. Que pasa se nos pasamos fora da cunca e miramos parcialmente esa especie de zoning que comentaba antes, que son as dúas visións que creo que temos que ter cando falamos de conservación, restauración e esponxas. Bueno, pois temos o río Yukon con todo un sector que tamén é un sector esponxa, realmente, ou toda esta imaxe, se non recordo mal, que é clásica, creo que de Mississippi, se non recordo mal, pero bueno, en aquel caso, sexa ou non, isto é o cauce activo do río. Isto é o territorio do río. Este territorio fluvial é o territorio esponxa do río. É o que nós, precisamente, estamos invadindo. Pois, veñen eses problemas. Aquí está o río Pambre, tamén pequenos sectores en chea de asolagamento que actúan nese efecto reservorio. Pero non exclusivamente as esponxas, o efecto esponxa, os territorios esponxa, macro, meso ou micro, teñen que estar ao son dun río. Isto non está ao son dun río. E tamén son sectores a preservar e que están regulando pois esa auga que finalmente chega ao río.
Bueno, esta imaxe que tamén puxo antes Paul. Por lo tanto, temos nesta visión xeral cuncas por un lado, ese hidrosistema, esponxa, e despois o que podíamos chamar esa esponxas por localización, que tamén teñen repercusións diferentes, e ozonio. Falamos tamén aquí de filtraxe de sedimentos, a calidade das aguas, contaminantes, o almacenamento de auga e a absorción de enerxía. Por que toco estes dous? Unha, porque son elementos reguladores que sí que ten que ver nos procesos de seca e que sí que ten que ver tamén nas enchentes. E o mesmo a absorción enerxética, que esta tarde creo que vai falar moito máis César deste papel que teñen pois as esponxas, non? Bueno, un exemplo que creo que moi bo, un buffer de vegetación e o que pode repercutir como protector e como elemento filtro a hora de chegar ao río, e temos pois, muchísimos exemplos, e o que pasa pois, con outro tipo de políticas. E ao final é unha capacidade de decisión. Que modelo queremos? Este de aquí ou este de aquí? Como miramos o río? Como nos relacionamos co río? Todas esas preguntas temos que facer. Nós, individualmente, nós como sociedade, e despois actuar e ser activistas en busca daquilo que creamos pois, que é mellor para o río. Pode me equivocar, evidentemente, eu teño claro, non? Neste caso, pois, o pouco que prefiro. É sempre nun equilibrio, que veremos un pouco máis adiante. Pero, bueno, centrémonos nestas partes que son fundamentais, non? E que quizáis son o eixo central do que se trata hoxe aquí na presentación. Volvemos a imaxe da esponxa, e temos, por un lado, aspectos da seca, e temos, por outro lado, aspectos das inundacións. E quizáis son esas dúas palabras chave. A ecoloxía queda moitas veces, pois, como non se fala tanto, se comento sabe cousas, pero non se fala tanto, centrámonos moito nestes dous aspectos. Dende un punto de vista ecolóxico, está aportando, se miramos cara seca, suministro de auga e almacén, un repositorio tamén de auga. Se miramos cara ao outro lado, o que temos é unha regulación hídrica nas inundacións e unha absorción de enerxía, como decía antes, pero que tanto inundacións como seca son partes tamén de procesos ecolóxicos. Ten que ir un río con augas baixas en estiaxe? Pois claro que ten que ir con estiaxe. Claro que sí. Tamén hai biodiversidade asociada ao estiaxe. Ten que levar un río sempre auga? Hai moitos ríos que están 7 anos sen levar auga e non pasa nada. Non deixa de ser ríos por non ter auga. A auga é unha parte fundamental, esencial do río, pero non ten que estar presente sempre. Por lo tanto, aquí pasa un pouco o mesmo. Tanto seca como inundacións cheas son elementos básicos da ecoloxía, neste caso dos territorios esponxa. Bueno, isto a priori podía levarnos a unha especie de shock mental porque temos dúas ideas que podían ser contrarias. É dicir, como xestionamos? Se as crecidas, todas as cheas, se estás falando de que é unha necesidade ecolóxica e ao mesmo tempo é un factor risco. A priori son aspectos que podrían un pouco chocar. Para máis sempre, por un lado temos a Directiva Marco de Auga, que pois nos falará posiblemente Raquel un pouco máis destas cuestións, e a Directiva de Inundacións do ano 2007. Unha, o que está dicindo, é que necesitamos ríos, masas de auga en bo estado ecolóxico, que se evite o deterioro, protexer zonas, conservación, etc. E, por outro lado, temos a Directiva de Inundacións do ano 2007, que se nos di é prevención, preparación, protección. Claro, este ten un punto moi perverso. Que é protección? Como facemos protección? Como se fixo protección, tirando aquí para Galicia, en Padrón? Por lo tanto, o tema da protección, entramos, en certo modo, tamén en lobbies de poder. Quen domina que é un río e que é protección? Isto, en termos de conservación, pois pode ser un pouco perigoso. Este cambio de mentalidade, que creo que meteu a Directiva Marco da Auga no ano 2000, ten tamén, digamos, un pouco precedentes, e podemos remontarnos á década dos anos 60 con todos os movimentos ecolóxicos que houve, por exemplo, en Estados Unidos, e que foron década a década cambiando un pouco a mentalidade. En certo modo, a Directiva Marco da Auga pois, alimentouse de todos esses movimentos de anos ecolóxicos, de activismo, que chegou pois, a que cambiemos ou fagamos unha especie de paradigma de reseteo, de decir, que tipo de ríos queremos. Non quero dicir con isto que a Directiva Marco da Auga non ten erros, ni se xa a salvación de todo. Depois isto hai que implementalo, hai que trasladalo, e, bueno, que hai xente que ten moita máis experiencia que a min para falar este tipo de aspectos. Pero sí que marcou un cambio de como vemos os ríos. E a Directiva 2007 de Inundacións, en certo modo, é filla desta Directiva Marco da Auga. Pero, claro, isto creanos un pouco de caos, porque decía antes, inundacións, é dicir, estou dicindo que necesitamos inundacións, esponxas
E, por outro lado, temos esa necesidade ecolóxica. Bueno, este é un traballo que temos publicado no que falamos un pouco, discutimos da importancia da xeomorfoloxía nesta parte abiótica. Falase tamén moito de biodiversidade, pero onde está a xeodiversidade? O morto é o que dá vida ao vivo. Se non cuidamos esta xeodiversidade, malamente imos ter biodiversidade. Antes, creo que era Xavi que poñía un exemplo de río, creo que era polo Xistral, que ia como un pouco cizagando, cambiando. Ese tipo de ríos que podían ser anastomosados, que non temos moitos, pero sí que é típico de zonas de turbeiras, temos que protexer esa xeodiversidade. Esa xeodiversidade vai dar tamén pé a unha biodiversidade. Bueno, o que estábamos discutindo aquí pois é un pouco as crecidas que o factor risco, pero tamén o factor ecolóxico. Isto, o que nos demandan é unha boa calidade, e isto aquí, habitualmente o que se demanda pois é seguridade e estabilidade. E que pasa con esta parte de aquí? Que entramos nunha especie de círculo pernicioso de creación do risco. O risco non existe. O risco non existe. É unha concepción social nosa. Por tanto, o volcán da Palma non ten risco. Ten risco se nos poñemos aquí debaixo do volcán da Palma. Bueno, por tanto, esa exposición, ese factor de vulnerabilidade é o que crea o risco. Na natureza non podemos falar de risco. O risco creámoslo nós. Este punto é fundamental, porque este punto fala da nosa visión, de como queremos ser e estar co río. E aquí é onde penso, personalmente, que está o problema. E, bueno, depois aquí, pois, rompes todo isto aquí. Aquí está a palabra servicios ecosistémicos, tamén Rafa falou antes dela, e que máis adiante comentaré. Porque está aquí, ou un pouco a visión de servicios ecosistémicos. Pero, bueno, unha vez que falamos destas partes de escala de cunca, e tamén a escala de zoning, onde poden estar os territorios esponxa, pois teríamos que ir ao médico un pouco a ver como e que está afectando, un pequeno balance. Bueno, isto sí que pediría que non saquedes foto porque é un traballo, está grabado, non sabes que está, xa non digo nada. Un proxecto europeo que estamos pedindo e que ainda está en proceso. Bueno, simplemente o que traballamos un pouco é con temas da saúde a nivel mundial dos ríos e cales son as principais afeccións que poden ter, non? Unha, cales son a boa relación, a parte convivencial que podemos ter cun río, por un lado, e despois, pois, aspectos que xa se comentaron aquí, de estacións de auga, desde graveiras que están sacando carga sólida do sedimento, rupturas de materia e de enerxía do río, cambios en planta, estreitamentos, en coros, bueno, urbanización, usos do solo, etc. Unha variedade de aspectos pois, que están afectando os territorios de esponxa. Esta imaxe está posta así porque isto é unha cidade e moitas veces asociamos río urbano, río perdido, e non é así. Non é así. Podemos ter ríos urbanos maravillosos, podemos ir a Múnich e ver o que pasa en Múnich, co Isar, un exemplo maravilloso de restauración de río urbano. Por lo tanto, os ríos urbanos non están perdidos. Igual o río Zón en Villagarcía está perdido, pero outros pois non están perdidos. E teñen opción de salvación. Por Zón era broma, tamén hai opción para o Pón, non? Pero, bueno, quero decir que isto está intencionadamente posto así para ver que tamén temos que aprender a relacionarnos co río incluso en entornos pois moi inhóspitos ou moi pouco agradecidos para o río, pero que é fundamental. Esa parte de biofilia que temos, de conexión con a natureza, aquí estamos perdendo. Son os ríos Terminator, que temos na película de Terminator, eses ríos cementados que van en canle. Eso, pois, claro que non hai ningún tipo de relación co río, pero eso hai que tratar de rompelo e salir, por lo tanto, desta imaxe é unha imaxe de convivencia. Que o río se non estivese aquí a cidade de outra forma? Por suposto que sí, por suposto que sí. Pero non imos chegar a máis. E o río pode estar en bastante boas condicións, aínda pasando por un entorno urbano. Bueno, e máis exemplos tamén do que pode pasar. Aquí, por lo menos en Galicia non tanto, pero en outras partes de España sí que hai bastantes problemas, e máis tiramos cara ao... Sí. Canto me... Sí. Vale. Estaba pegando toque polo tempo. Sí, desculpa. Bueno, perdón. Eran 40 minutos. Sí, claro. Problemas, por exemplo, de incisión, unha desconexión co freático. Isto que fai? Pois que desconectemos todo este sector de territorios fluviais, todo este sector, por exemplo, de Brañas, todo o sector de Lameiros, que desconecte co propio nivel freático do río. Por qué? Porque vai baixando. Por que vai baixando? Por un desequilibrio enerxético. Pode ser de envases, pode ser de extracción de gravas, que toda esa enerxía que o río invertiría en mover todo o sedimento, se non ten sedimento ten enerxía. Se ten enerxía, que fai? Incidir. Tamén pode expandirse,
pero tamén pode incidir. Isto depende do tipo litolóxico que atravese o río. Máis exemplos de cosas que poden pasar e de alteracións pois que temos dos nosos sistemas e desa relación cos territorios esponxa. Básicamente, e fundamentalmente, temos unha ocupación dos territorios esponxa. Bueno, igual que teníamos isto aquí, este é o caso do río Sar. O río Sar, como decía antes, pois o que se fixo de protección, pois fai 30 anos, bueno, pois foi unha opción que podía ser a dominante, que non sei se hoxe en día o é, pero bueno, que existían moitas máis opcións para que Padrón nos tivese que analizar. Existe. Aguas abaixo de Padrón temos unhas maravillosas brañas que pois hai que ver como están parte delas, incluso depuradoras sobre as propias brañas, tamén hai que dicilo, creo. Entre Bertamiráns e Padrón temos un sector maravilloso, unha chea aluvial maravillosa, onde podíamos pois regular as enchentes de outro modo, e evitar posiblemente pois este tipo de actuacións tan agresivas. É triste por Padrón é que moita xente pois pase a 2 metros do que era o río, non no 56. O están pisando, que se ve pois unha pequena hendidura do que foi a canle do río. Isto creo que nos debería facer reflexionar que fixemos e que queremos facer máis adiante. Bueno, este era un traballo que temos de fai uns anos, un pouco recreando o que estaba pasando. O que fixemos en cartografías do século XIX, incluso no caso de Bélxica, pois foi, bueno, por un script, extraer como eran os ríos nese momento, o seu trazado en planta. E, bueno, vedes a simplificación que hai do río. O que estamos comendo é territorio esponxa ao río, basicamente. E aquí, pois, neste caso, en Francia, vedes onde está a cidade, o punteado é o río actualmente, este é un río Braide, trenzado, maravilloso, que evidentemente xa non está. Que fai o río? Recuperar. Perdemos territorio esponxa, o río quere recuperar o seu espazo e nós quitámoslo. Que facemos? Bueno, pois, construccións, motas, escolleras, canalizar, etc. E aí está o problema. Bueno, este é un caso en Nova Zelanda, o Howe River, unha presión agrogandeira enorme, pero tamén hai unha certa esperanza. Por unha serie de razóns, esta parte, que é a reserva Kimberley, pois mantívose sen a presión gandeira. Por qué? Porque deronse conta que todas as crecidas, as enchentes que viñan, que esta especie de bypass, as controlaba. Ano 2010. O río principal vai por aquí. O río, pues, todo isto é sedimento, estos son uns 3 kilómetros, máis ou menos, ano 2016. 2010, 2016. Se non temos este buffer de vegetación, todo isto, todas estas vías están totalmente erosionadas por todos os lados. No dominio público hidráulico tamén vai ter problemas, ese tipo de aspectos. Por lo tanto, isto é un exemplo dun río que non ten prácticamente nada de territorio esponxa, o que fan 3 kilómetros de territorio esponxa. Pero tamén o temos no río Ebro. Este tamén outro traballo que publicamos no 2019, onde traballamos con toda esa canle activa do río. Vedes meandros, como incluso o parcelario vai seguindo os meandros. Isto con tecnoloxía LIDAR vese moi ben, bueno, todo por aquí, todo por aquí. Todo eso é territorio esponxa do río. Todo isto que depois acaba en Zaragoza e veñen todas as enchentes, con este río Aragón, e vedes aquí as dimensións. Estos son 2-3 kilómetros, 2 kilómetros, son moitos kilómetros. Aquí temos unha chaira aluvial enorme. Polo menos esta parte activa, deixémosla aquí. Isto aquí o mesmo. Vedes, no 27-45, como o río foise simplificando, como fomos simplificando todo ese territorio fluvial do río, ese territorio esponxa. E aquí unha comparativa, non trouxen as de 2017-22, pero, bueno, prácticamente están igual que, bueno, na 14 cambiou algo. En definitiva, vedes os cambios entre o 27, que foi sacado con fotoplano, a o 2014 xa con fotografía aérea. Bueno, por onde arrancamos logo esta reversión de todo este panorama que temos? 6 propostas, creo que de boas prácticas. Primeiro, temos que devolver espazo ao río. Isto é conflictivo, sí, é conflictivo, pero que é necesario. É moito máis barato devolver ese espazo ao río que seguir facendo unha economía de resistencia. Por eso me gusta moito a palabra resiliencia en ríos, porque é como, tens que resistir. Tens que resistir. Por que teño que resistir? Por que non facemos as cousas máis fáciles? Tamén é un xogo perverso do uso, neste caso, da parte semántica de resiliencia. Por que teño que resistir? Segundo, os usos do solo. Temos que controlar eses usos do solo. E temos que pensar de outra forma. Xa a palabra uso está falando un pouco de como nos relacionamos co río, non?
Incluso falas a veces do uso de non uso, pero seguimos falando de uso. Unha parte utilitarista do río. Reconectar as canles, espacios inundables, fundamental, básico. Despois, personalmente, esas son opinións, a parte de bioingeniería que non estou tan a favor, o que temos que facer basicamente é retirar presións. Retirar presións ao río. E que o río traballe. Retirar presións ao río. E poño este punto, bueno, de cementar, porque temos cemento por 15.000 partes, e poño este punto ciego, creo que é importante, que se fala moito de seca, e gran parte dos problemas moitas veces están na escasez da agua. Esa insuficiencia que temos como recurso que utilizamos. Pode haber escasez de auga sen seca? Por suposto que sí. E que asociamos como, seca, non. O problema é a nosa xestión e o uso que estamos facendo da auga. Fai 2 días tivemos unha charla en clase con un colega de Cataluña, estamos falando o problema que tiñan no Besós, que era alarmante, e a precipitación que necesitaban para reseñar un pouco os ríos. Falame de 20 litros metro cada o día. Bueno, que xa choveron aquí onte. O ano pasado 4 veces. É dicir, teñen un problema enorme. En Málaga tamén están con moitos problemas. Pero o problema, a seca, por fortísimo que sí, non vou dicir que non, pero temos que poñer máis nesta parte da xestión da escasez de agua. Bueno, territorio fluvial, que fui falando antes, debémoslo comezar a equiparar con territorio esponxa, porque son espazos grandes que debemos deixar para o río. Non é que teñamos un gradiente canto máis cerca da canle máis importante, non, pero sí que temos que ter en conta. Bueno, tamén unha foto do río Ebro, neste caso, pois da Confederación Hidrográfica do Ebro, e todo este espazo que está ocupado, que estamos apretando, restringindo, pois é todo un sistema realmente de laminación, de ralentización do fluxo hídrico que perdemos. Se o perdemos, temos que pagalo pois máis adiante. Este reloxo. Que tipo de ríos queremos? Ríos sedentarios ou ríos con actividade? As crecidas son necesarias. Se non temos actividade, xa vedes aquí Santiago de Compostela, que fai uns días, o 9 de outubro, estes picos, cando estaba, pois, xa non podía máis por fígado, bueno, pero é que é necesario, son as crecidas propias do río. Son necesarias, esas pulsacións do río son fundamentais, e non podemos perdelas, e temos que saber como xogar con elas. E os territorios de esponxa son fundamentais para preservar ríos móviles e non ríos sedentarios. Máis exemplo por todo Europa, este é o caso do Rin, como comeza a reconectarse para poder, pois, aguas abaixo, ter outro tipo de relación co río. Este era o Danubio, se non recordo mal, bueno, pois máis exemplos de reconexión de como ese terreo usurpado ou roubado río, pois pouco a pouco o estamos recuperando. Tamén temos casos moi interesantes en Reino Unido, sabedes que ten tempo, un pouco, pois, solucións baseadas na natureza. Deuse conta que toda esa parte de infraestructura dura non daba solucións, que pasáronse a infraestructura blanda, a crear rugosidade, a meter incluso madeira, aquí non limpaban a madeira, a meter madeira no propio río. Para que? Para crear rugosidade. Para que? Para crear resaltes hidráulicos. Para que? Para amortiguar ese pico de crecida dos hidrogramas. E máis exemplos como os de antes. Todo isto o inventariaron, miraron as pontes polos problemas que pode haber, non vai a facer unha nova APSI por culpa disto daqui. Pero todo isto traballouse. E penso que tamén un pouco na liña que temos que ir, creo eu. Teño máis 6 minutos de tempo. Bueno, ao final, hai unha relación entre a medicina e a restauración fluvial. Bueno, iso veño da tese. Temos unha fase que é un síntoma, algo que pode pasar. Temos un diagnóstico, un tratamento, un seguimento e unha prevención. Isto mesmo, todo isto, o podemos trasladar á restauración fluvial. Exactamente igual. Onde está o punto fundamental? Na diagnose e no tratamento. E temos que ter humildade, porque o tratamento pode ser non o correcto. E como sabemos? Con un monitoreo. Por lo tanto, esta forma que temos de pensar, de ver o río, a parte de saúde fluvial é exactamente igual cando nos imos ao médico. Aquí o que fixe, por exemplo, con psoriasis. Bueno, pois, ao río é exactamente o mesmo. Esta é unha ferramenta que moitos coñecedes, o índice IHG, índice hidroximorfolóxico, tamén fundamental. Por qué? Porque falamos da calidade funcional do sistema, por un lado, ese hidrosistema que comentaba un principio de esponxa. Por outro lado, a calidade da canle, dende moitos puntos de vista. E, finalmente, tamén as ribeiras. Hai continuidade longitudinal, están troceadas,
como é a estructura, como é a anchura. Bueno, dá un valor e sobre ese valor pois podemos saber unha diagnose, podemos aplicar pois certas medidas. O mellor, xa para rematar, o mellor retirar presións. Que pasa? Que nun sistema capitalista retirar presións pois é moito máis barato que facer inversión. E se paramos a maquinar na economía temos un problema. Bueno, conservación, restauración, xestión adaptativa. Deixeno para o final. Conservación, e aquí son crítico. Isto pode haber moitas visións. Posturas conservacionistas da natureza que podemos ter. O conservacionismo tradicional. En que se basaba? Pois en dinámicas capitalistas en unha especie de dicotomía natureza-cultura. Esta natureza-cultura, esta separación que temos da natureza, sabendo o século XVII, esta gran división que dimos os antropólogos, pero ten ou persegue as dinámicas capitalistas e unha dicotomía natureza-cultura. Este novo conservacionismo, que aquí sí que estaría máis metido o tema dos servicios ecosistémicos, pois o que está trasladando son dinámicas de mercado a novos tipos de conservacionismo. Isto de ríos pois con rafting, con non sei que, con non sei canto. Bueno, sí que vivimos todo unha especie de sardín bullicioso, pero resido por dinámicas de mercado. É un problema. Opinión persoal tamén, quero decir. O neoproteccionismo, tedes escoitado isto de evitar a terra, pois ten que estar salvaxe, sen nada. Bueno, non está resida polas dinámicas capitalistas, pero sí que volva a separarnos da natureza. Iso tamén trae moita pobreza. Aquí non o vemos no noso país, pero isto é un problema, un foco de pobreza a nivel mundial. Que pasa moita xente que sí que ten estes recursos, chegamos nós na Amazonía, ahora protexemos para salvar o mundo. E a xente que vive ali, a cosmovisión local largoplacista, que nós non temos e queremos trasladarla ali, claro, un problema. E depois estaría o conservacionismo convivencial, que nin siga as dinámicas capitalistas, nin fai esa fractura. Isto daría para moito debate. Obviamente, pois, eu sitúo aquí neste conservacionismo convivencial. Xa para rematar, restauración. Está moi ben a palabra restauración, pero tamén creo que hai dúas cousas que debemos pensar. Restaurar significa volver ao pasado. Por lo tanto, a priori, estamos pensando que o pasado foi mellor que o presente. Temos que restaurar sempre. Foi o pasado mellor que o presente? Que caso máis impactos nas turbeiras en Sistral? O eólico, a apertura de pistas para o eólico, unha LAT, unha liña de alta tensión. Xavi comentaba antes que a imaxe que estamos vendo, que poderíamos ir a imaxe do 56 como imaxe de referencia, é a que consideramos para restaurar. Esa é a correcta? Bueno, creo que personalmente a correcta é unha trayectoria de como estamos. E tamén aí vai un pouco a xestión adaptativa. E segundo, a restauración en sí é un paradigma teórico. Mais ben teríamos que falar de rehabilitación, porque nunca imos chegar a unha restauración. Temos que tela como visión, pero na práctica falaremos mellor, creo que, de restauración. Estamos nun cambio global onde todo percola e é moi difícil ter unha restauración integral, orgánica e completa. Por lo tanto, creo que son dos aspectos tamén a pensar. Este río, en Austria, o único que se fixo foi quitar presións. E o río responde. O territorio esponxa responde. E xa a última, xestión adaptativa. Creo que debemos promover esa parte de intersectorialidade. Traballar en sectores. Creo que é fundamental. Ter xustiza interseccional. Que pasará unha persoa de 5 anos cando teña 90 que ningún de nós vamos estar aquí? Que pasará con esa persoa? Non debemos facer política que estén pensando tamén esas persoas? A política do presente? Eu creo que sí. Contexto social democrático, ética ambiental, bueno, unha sociedade que participe é fundamental. Creo que é preferible parar plans de conservación e de restauración se a sociedade pois non participa ou non está de acordo. Non podemos ir a machete, moitas veces, pois como creemos que na universidade sabemos. Esa parte, quen fai ciencia, quen crea ciencia, a parte da sociedade local é fundamental para a ciencia. Jane Goodall observaba. E creo que ninguén pon en dúbida o valor científico de Jane Goodall. Por lo tanto, os observadores da Terra son a xente local. Observatorios intersectoriais, multifinanciación pública e privada, e tamén creo que hai que evaluar a calidade científica. Porque moitas veces, moitos artigos, moitas cousas, pero tamén ten que ser sometido a outro tipo de avaliación.